Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e da de Yahushua Mashiach, nosso Salvador, seja convosco. Estarei falando nesse vídeo sobre as 7 trombetas. Precisamente estarei falando sobre a primeira trombeta. E antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 7. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Yahweh, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Yahweh. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Como o mundo era conhecido? O mundo do Império Romano. Porque as 7 trombetas fala sobre as guerras que o Império Romano vão travar. O mundo era conhecido assim: o Ocidente, ou Europa, capital Roma; o Oriente, ou Ásia, Constantinopla como sede; a África, tendo Cartago por cidade principal. Essa tríplice divisão se deu após a morte do imperador Constantino o Grande. Ele foi sucedido pelos seus 3 filhos, Constantino II, Constâncio II e Constante, os quais dividiram entre si a administração do império. As 7 trombetas são chamamentos de guerra ou grandes acontecimentos políticos na terra. Essas 7 trombetas estão relacionadas diretamente com o Império Romano. Agitando-se, indignando-se, serve a terra e não faz o caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia! E cheira de longe a guerra, e o trovão dos capitais, e o alarido. Jó capítulo 39, versículos 24 e 25. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, a minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Jeremias capítulo 4, versículo 19. Os anjos, eles tocaram as trombetas. Para quem eles tocaram essas trombetas? Após a criação do cristianismo pagão, vieram os juízos de Yahweh sobre o Império Romano. As primeiras 4 trombetas é contra o Império Romano Ocidental, capital Roma, que fica na Itália. Porque o Império Romano foi dividido em 2, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Então, as primeiras 4 trombetas é contra o Império Romano Ocidental, europeu, Roma, Itália. A 5ª e a 6ª trombetas contra o Império Romano Oriental e religioso da Ásia, Constantinopla, hoje Turquia. A 7ª trombeta é a queda de todos os reinos e a volta de Yahushua Mashiach
e a implantação do seu reino milenar na terra. Agora vamos falar sobre a primeira trombeta. Sobre o Império Romano Ocidental, Roma, Itália. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8, versículo 7. Em 380 depois do Messias, o grande imperador de Roma, Teodósio, declarou o cristianismo como religião oficial do império. Anos mais tarde, a terça parte do mundo conhecido de então, ou seja, a parte ocidental do Império Romano, tendo Roma por capital, foi a primeira vítima de uma avalanche de guerreiros vindos da além da fronteira do Danúbio. Em 409 depois do Messias, sob o comando do rei Alarico I, os visigodos foram os primeiros inimigos de Roma, que a feriu seriamente, abalando sua gigantesca estrutura, caindo sobre Roma ocidental como uma repentina chuva de saraiva destruidora. Derramaram sangue de multidões, principalmente nos Balcãs e na Itália, e incendiaram numerosas cidades por onde efetuaram sua marcha. Mais tarde, outra vez, o rei Alarico I sitia Roma, que esta cai em 24 de agosto de 410 depois do Messias, depois de 3 dias de saque e de sangrenta matança. Cláudio, o imperador romano, escreveu sobre essa destruição efetuada pelo rei Alarico I. Cláudio escreveu assim: aonde quer que as levem as fúrias, as dispersas hostes precipitam-se através de sombrios caminhos e labirintos desconhecidos, como uma chuva de saraiva ou um sopro pestilencial. Está na História Universal, nas páginas 207 a 208. O historiador Cláudio ainda revela-nos o cumprimento pleno da profecia. As invasões de Alarico I são representadas como saraiva. Elas destruíram as cidades e os campos com fogo, e os cidadãos do império caíram em suas mãos em sangrentas batalhas. Foram os visigodos que abriram fronteiras romanas e novas e também terríveis invasões de outras hordas bárbaras, assoladoras. Essa foi a primeira trombeta contra Roma Ocidental. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu like. Muito obrigado, até o próximo vídeo.